meus caros amigos, estamos de volta dando sequência aqui à nossa aula de concordância nominal, falando ainda da concordância do adjetivo. Olha só, né? Concordância do adjetivo nas situações em que nós temos um substantivo e dois ou mais adjetivos. Aqui nós temos duas possibilidades de fazermos essa concordância. A primeira é, olha só, Maria estuda, estuda o quê? A língua alemã e a francesa. Observe aqui que eu tenho o artigo aqui, né, antes do substantivo língua, e a francesa, ou seja, a língua francesa, tá? Eu tenho o artigo para os dois e, no caso aqui, né, o substantivo ele está o quê? Ele está no singular. Porém, eu posso fazer essa concordância, que também está correta, colocando o substantivo no plural. E aí, o artigo aqui também no plural. Maria estuda as línguas alemã e francesa. Aí observe que aqui agora, né, já não temos mais o artigo para a francesa, porque aqui está a concordância com línguas. Então, as duas possibilidades aqui estão corretas. Agora, preste atenção na situação que nós temos logo a seguir. Aqui nós temos um adjetivo, tá, que vai servir para caracterizar dois substantivos ou mais, não importa, estamos trabalhando aqui com dois, mas poderíamos ter mais substantivos aqui. Vejam só, nessa situação, nós temos um adjetivo que está anteposto, tá, a dois substantivos, ou seja, ele vem antes aqui de dois substantivos, mas se relaciona a esses substantivos. O que acontece? Quando isso, né, quando você tiver esse tipo de concordância, você tem que ficar atento, porque ela dar-se-á mediante, dar-se-á com o substantivo que está mais próximo. Então vamos supor aqui que eu vou utilizar o adjetivo estranho, tá? O adjetivo estranho, tá? Para ambos aqui. Vejam só, o primeiro substantivo que eu tenho é o substantivo gritos. Está no plural. Se está no plural, se o substantivo gritos está no plural, o adjetivo que eu vou colocar aqui deverá concordar com ele, tá? Deverá concordar com ele. Então, veja só, estranhos, tá? Estranhos, gritos e música vinham à noite do velho casarão. Vejam só, nós temos aqui então, né, estranhos, gritos e música, tá? Vinham à noite do velho casarão. O que é estranho aqui? É só o grito? É só a música? Não, ambos são estranhos, tá? Mas a concordância se dá aqui com gritos porque é o termo que está mais próximo, mas ela está acontecendo aqui tanto com gritos quanto com a música, que são estranhos aí, vindo do velho casarão. Agora, preste atenção, continuando aqui, no item B, tá? No item B nós também vamos fazer a concordância com o adjetivo estranho, só que aqui nós temos o substantivo música, tá? Se o substantivo é música, música é a música, substantivo do gênero feminino. Logo, o adjetivo deverá se flexionar também para o feminino, para que possa então concordar com ele. Então ficará o quê? Estranha. Ó, estranha música e gritos vinham à noite do velho casarão. Certinho? Vejam só, a concordância aqui, ela se dá com música. Porém, ambos são estranhos. Se eu quisesse me referir aqui como sendo apenas a música estranha e não os gritos, se o grito fosse algo que fosse comum lá, alguma coisa assim, então eu colocaria música estranha e gritos vinham à noite do velho casarão, tá? Ou se eu quisesse especificar que era apenas os gritos aqui, né, gritos estranhos e música vinham à noite do velho casarão. Aí, gritos estranhos e música, neste caso, então, somente os gritos seriam estranhos, a música seria algo normal. Beleza? Tranquilo? Então, se ligue aí que esta relação de concordância aqui, quando o adjetivo ele vem anteposto, quando o adjetivo vem antes, né, de dois ou mais substantivos, a concordância dar-se-á o quê? Com mais próximo. Porém, ele estará se referindo a ambos, a todos aqui, beleza? Se ligue só em mais alguns exemplos que eu trarei aqui para vocês a partir de agora. Olha só. Já tomaram nota aí? Tomem nota aí, já vou apagando para
trazer aqui os novos exemplos para vocês. Então fiquem ligados quando você tem aí a concordância, né, com mais de um substantivo, tá? Agora, eu vou trazer para vocês justamente a situação, vou chamar isso aqui de situação 3, tá? Justamente na situação em que nós temos então o adjetivo pós-posto a substantivos, tá? Então vamos chamar isso aqui de situação 3, em que nós temos substantivo mais adjetivo. Vou pegar a mesma construção, a mesma estrutura, só para que vocês tenham então uma compreensão de como é que funciona isso daí. Olha só. Gritos e música vinham à noite, tá? À noite, expressão adverbial de tempo, né? Intercalada aí na oração, então entre vírgulas, vinham à noite do velho casarão. E ainda, vou chamar aqui de letra B, né? Gritos e música vinham à noite do velho casarão. Meus caros, aqui você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Olha só. Quando nós falamos aqui, né, gritos e música, então vamos utilizar mais uma vez aqui o adjetivo estranho, tá? Vamos completar aqui com o adjetivo estranho. Então quando eu tenho aqui gritos e música, então eu tenho dois substantivos e a seguir eu tenho o adjetivo, aqui você tem que tomar cuidado, porque neste caso o adjetivo ele poderá concordar tanto com o mais próximo, como ele poderá concordar também com o conjunto aqui dos substantivos, tá? Essa concordância poderá se dar também com o conjunto de substantivos. Então veja só, neste caso aqui, vamos fazer primeiro então a concordância com o mais próximo. Como é que ficaria então? Gritos e música estranha vinham à noite do velho casarão. Por que estranha? Porque aqui a concordância está sendo feita o quê? Com o mais próximo. E música é um substantivo do gênero feminino, singular, logo então a concordância vai se dar aqui do adjetivo feminino no singular. Beleza? Quanto a isso aí, não temos dúvida, não é? Agora vejam só, a outra possibilidade que eu tenho de fazer essa concordância é justamente o quê? A concordância com o conjunto de substantivos. Neste caso, quando eu faço a concordância com o conjunto de substantivos, eu tenho que ficar bastante atento aqui a um detalhe. Vejam só, eu tenho aqui música, que é um substantivo do gênero feminino, que está no singular, e eu tenho aqui gritos, que é um substantivo do gênero masculino, que está no plural. Quando eu tenho substantivos de gêneros diferentes, ou seja, um masculino e um feminino, e eu vou fazer a concordância com este conjunto, ela sempre dar-se-á no plural masculino, tá? Então não precisava nem ser aqui gritos, poderia ser grito e música. Eu vou fazer a concordância com esse conjunto de substantivos, tá? Então, gritos e música estranhos, tá? Grito e música estranhos vinham à noite do velho casarão. Por que estranhos? Porque a concordância aqui, está se dando com um conjunto de substantivos. Isso é bastante interessante porque isso mostra, né, reflete aí o machismo da nossa língua. Então vamos supor que você vai sair lá, né, com um grupo de amigas, né? Você vai sair com 6 amigas e tem um amigo no meio apenas, né? Então, são 8 pessoas no total, você mais 6 amigas e um amigo, beleza? Então você vai falar o quê? Que saiu com seus amigos, tá? Você não vai falar que saiu com as suas amigas, vai falar que saiu com seus amigos. Por quê? Porque dentre vários
né, femininos, você tem um masculino. Então a concordância dar-se-á sempre aí no plural masculino quando você tem substantivos de gêneros diferentes, substantivos com gêneros distintos. E que você for fazer essa concordância, ela sempre dar-se-á aí no plural masculino. Beleza? Dito isso, então, eu tenho certeza que aqui neste ponto, né, você não tem mais nenhuma dúvida. Agora, eu vou fazer o seguinte, para adiantar um pouquinho, eu vou colocar aqui no nosso quadro, tá, algumas curiosidades que nós temos em relação à concordância nominal, para que você possa, então, sanar essas dúvidas que surgem sempre ali na nossa prova em relação a algumas palavras, o muito, o pouco, o bastante, tá? Que sempre surge a dúvida. Então, tome nota aqui e não perca esta sequência que aparece muito aqui na nossa prova. Vem comigo. Então vamos lá, meus caros. Para finalizar esse bloco aqui com vocês, fiquem atentos à concordância de algumas palavras, tá? Que podem gerar alguma dúvida. Se a dúvida surgir, eu quero que você lembre lá da Lei Geral da Concordância Nominal, que eu citei para vocês no início da aula, né? Que tudo aquilo que se relaciona com substantivo deve se flexionar para com ele concordar. Só há uma situação em que uma palavra se relaciona com um substantivo e que não vai se flexionar para com ele concordar, que é quando você tem o próprio substantivo em condição, numa situação adjetiva, né? Desempenhando o papel ali de um adjetivo. Nos demais casos, se surgir alguma dúvida sobre a concordância de alguma palavra, analise primeiro se ela está se relacionando a um substantivo. Claro, estou falando aqui da concordância dos nomes, tá? Relacionando-se com um substantivo, deve-se flexionar para com ele concordar. Então vejam só, primeiro, começando aqui a concordância das palavras muito e muita. Preste atenção. Elas comeram goiabas, né? E aí? Muito, muita, muitas goiabas. O que você tem que analisar? O termo que eu colocar aqui, observe que vai se relacionar o quê? Com o substantivo goiabas, que está no plural. Então, se aquilo que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar, então aqui nós temos o quê? Nós temos muitas goiabas, tá? O que significa dizer isso aqui, muitas goiabas? Nós temos aqui um pronome adjetivo, que vai se relacionar então com o substantivo goiaba, que está flexionado para o plural. Agora vejam aqui, meus queridos, elas comeram o quê? Muitas. Comeram muito. Por que muito? O termo que eu coloco aqui, ele está se relacionando ao quê? Está se relacionando ao verbo. Agora preste atenção, elas comeram muito, tá? Eu tenho aqui um advérbio, aquilo que se relaciona com o verbo e não desempenha para ele o papel de complemento, então é o quê? É um advérbio, tá? Neste caso, muito aqui é um advérbio. Enquanto aqui nós temos um chamado pronome adjetivo, tá? Um pronome adjetivo. Agora preste atenção, elas são, o termo que eu colocar aqui vai se relacionar o quê? Com gulosas, não é? Gulosas é o quê? Gulosas é um adjetivo. Muito bem, aquilo que se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com o próprio advérbio é o advérbio. Então elas são muito gulosas. Por isso que tanto aqui na letra B quanto na letra C não ocorre a flexão aí do muito, porque trata-se de um advérbio. E você vai se lembrar lá daquela aula de introdução à análise morfossintática que eu frisei bem para vocês, né? O advérbio é a única classe de palavra que desempenha a função sintática de adjunto adverbial, mas ela tem um detalhe, pertence ao grupo, à classe de palavras invariáveis, ou seja, que não sofrem flexão quanto a gênero, quanto a número. Beleza? Então, olha só, relacionando-se com o adjetivo é advérbio, relacionando-se com o verbo é advérbio. E aqui, olha só, elas passaram muito mal, não é porque muito mal. Porque muito aqui está relacionado ao advérbio mal. Tá? Mal aqui, meus caros, é um advérbio. Certo? Então, o muito aqui que está relacionado ao mal também é um advérbio. Então, fique claro isso para você. Aquilo que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar. O que não se relaciona, então, venha se relacionar com o verbo, com
o adjetivo ou com o próprio advérbio, então é um advérbio e ele não se flexiona. Agora, olha só, seguindo a mesma lógica, tá? Seguindo a mesma lógica, eu quero que você analise aqui a concordância da palavra bastante, tá? Fiquem atentos nessa construção aqui, ó. Elas beberam o quê? Tá? Garrafas de vinho, não é? O termo que eu colocar aqui, observe bem que ele vai se relacionar o quê? Com o substantivo garrafas, está no plural. Então, elas beberam, se está relacionado ao substantivo, deve fazer o quê? Flexionar para com ele concordar. Portanto, aqui, elas beberam bastantes, tá? Bastantes, é isso mesmo, bastantes garrafas de vinho. Por quê? Substantivo garrafas está no plural feminino aí, tá? Então, aqui deve ir para o plural também, bastantes. Lembrando que o bastante ele não tem flexão de feminino, né? Pode se flexionar quanto a número, tá? Lembrando aí daquele detalhezinho que eu falei para vocês, né? As terminações ante-ente, ela normalmente não tem a flexão para o feminino, tá? Então, bastantes garrafas de vinho. Agora, continuando, olha só, elas beberam. O termo que eu colocar aqui, observe que vai se relacionar com o verbo beberam. Mas bastante não é o que elas beberam, então não funciona como complemento. Aquilo que está ligado ao verbo, mas não é complemento para o verbo, então é um advérbio. Logo, não se flexiona. Então, elas beberam bastante. E ficaram bêbadas. Bêbadas é o quê? Bêbadas, lembre-se, é um adjetivo, não é? Não está caracterizando, né? Atribuindo ali um defeito, vamos dizer assim, a alguém. Então, olha só, e ficaram o quê? Bastante. Por que bastante? Porque a relação é com um adjetivo. Portanto, este bastante aqui, ó, é um advérbio, tá? O advérbio. Mais uma vez, lembrando, o que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar. Agora, se a relação é com o verbo, com o adjetivo ou com o próprio advérbio, não se flexiona, porque trata-se de um advérbio. E o advérbio pertence à classe de palavras invariáveis. Olha só, elas beberam bastante. Ficaram bastante bêbadas, tá? Por isso, acordaram o quê? Bastante ou bastantes? Bastante tarde. Tarde, olha aqui, um advérbio de tempo, tá? Então aqui nós temos outro advérbio. E aquilo que se relaciona com o advérbio só pode ser também, então, um advérbio. Beleza? Tranquilo? Tá pegando isso daí? Mais uma vez, o que você tem que ficar ligado? Se a relação do termo, né, é com o substantivo. Se é com o substantivo, deve se flexionar para com ele concordar. Só há uma situação em que um termo vai se relacionar como substantivo, né, em função ali adjetiva, mas ele não se flexiona, que é quando você tem um próprio substantivo em função adjetiva, tá? Já fiz essa observação com vocês anteriormente. Você viu que eu estou frisando isso, né? Porque é o ponto que pode gerar alguma dúvida, tá? Se você estiver ligado nisso daí, o restante vai passar tranquilamente. Agora, continuando aqui, olha só. E aí? Bastante ou bastantes passarinhos? Bastantes. Porque o termo que eu colocar aqui, observe que ele vai se relacionar com passarinhos. O substantivo está aí, né? O passarinhos está no plural. Logo, o bastante aqui vai funcionar, então, como um pronome adjetivo. Então, olha só. Bastantes passarinhos dormem na velha mangueira. Beleza? Tranquilo? Tá tomando nota aí direitinho? Tome nota aí, tá? Então, bastantes passarinhos. O que você tem que ficar atento é isso. Se relacionou com o substantivo, deve se flexionar, tá? Deve se flexionar para com ele concordar. Então, bastantes, né? O bastantes aqui funcionando como um pronome indefinido, né? Um pronome indefinido. Tá? Vamos lá. Letra D. Letra D aqui. Foram o quê? Bastante ou bastantes agitadas? O termo que eu colocar aqui está relacionado a agitadas, né? Que é um adjetivo, tá? Um adjetivo. Logo, se está relacionado a um adjetivo, não vai se flexionar. Por quê? Trata-se de um advérbio. Então, foram
bastante agitadas as festas desta semana, beleza? Tranquilo? Olha só, todos perceberam que ele estava desassossegado. É o quê? É um adjetivo, não é? Beleza? Então, todos perceberam que ele estava bastante desassossegado. Então, não há por que você ficar com dúvida nesta relação de concordância. Por quê? Você tem que lembrar daquele esqueminha que eu fiz para vocês, né? Da centralidade do substantivo na relação de concordância. Então, tudo aquilo que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar. Agora, se a relação não é com o substantivo e é lá com um verbo, né? Não está funcionando como complemento, mas está se relacionando ao verbo, está se relacionando a um adjetivo ou ao próprio advérbio, então ali você tem um advérbio e o advérbio é uma classe de palavra que não se flexiona, pertence ao grupo, à classe de palavras invariáveis. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Para fechar aqui, olha só, falando da concordância aqui das palavras meio e meia, tá? Ou meias. Vejam só. Elas beberam, observe que o termo que eu vou colocar aqui vai se relacionar a garrafas. Garrafas é um substantivo de gênero feminino de número plural. Logo, então veja, se relaciona-se com o substantivo, deve se flexionar, não é? Feminino. Então, elas beberam, como é que fica aí? Isso, meias garrafas de vinho. E ficaram o quê? Meio bêbadas, meias bêbadas? Não é? Olha só, ficaram meio bêbadas, né? Ficaram aí um meio aí no sentido de um pouco, né? Aí levemente aí embriagadas, tá? Então, por que meio? Porque está relacionado aqui ao adjetivo bêbadas. Portanto, se bêbadas é um adjetivo, se bêbadas é um adjetivo, aqui eu tenho um advérbio, tá? Aqui eu tenho um advérbio. Para fecharmos aqui, olha só. E aí? Meio, meia, meias, portas ficaram, meio, meia, meios, meias abertas. Vamos lá, preste atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho o substantivo porta. E agora você já sabe. Aquilo que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar. Logo, eu tenho o que então? Aqui, ó. Meias, portas ficaram como? Meio abertas. Por quê? Olha só, eu tenho aqui, né, um adjetivo, tá? Então, quando a relação é com o substantivo, deve se flexionar para com ele concordar. Agora, se a relação é com adjetivo, ou com verbo, ou com o próprio advérbio, então aqui não vai se flexionar. Então, meias portas, sabe, isso é muito comum. Eu já morei na roça, né? No campo, e era muito comum você ter ali no campo aquelas meias portas, né? Você mantinha a parte de baixo ali fechada para evitar que as galinhas que eram criadas ali pelo terreiro, né, pudessem então avançar pela casa, ou também a entrada ali, né, dos répteis rastejantes, as jararacas, cascavéis e tal, jiboias que volta e meia entravam pela casa ali. Então a meia porta ali na roça era muito comum, né? Você deixava a parte de baixo fechada, né? Geralmente por uma tramela, tá? E a parte de cima então ficava ali aberta para que você tivesse a visão, para que ficasse ventilado, arejado o ambiente, tá? Então meias portas ficaram meio abertas, porque aqui a relação é com o adjetivo. Então, para que você não tenha dúvidas, tá? Lembre-se disso, tudo aquilo que se relaciona com o substantivo deve se flexionar para com ele concordar. Tá? Você vai lembrar daquela lei geral da concordância nominal que vocês anotaram lá no início da aula, né? Que todo artigo, pronome, numeral e adjetivo, tá? Que deve se flexionar em gênero e número para concordar com o substantivo ao qual se refere. Beleza? E a única observação que você tem que ter além disso daí é de que substantivo em função adjetiva é a única situação em que não ocorre aí a flexão. Beleza? Tranquilo? Espero ter ajudado vocês, tá? Muito sucesso aí nos estudos. Galera, peguem firme, faça valer a pena cada momento, cada minuto aí de estudo. Lembre-se que estudar sempre será o nosso maior ato de rebeldia.
Vamos junto. Avante, avante.